é a preocupação da Covid. A gente estava sem falar desse tema porque entramos numa normalidade, e a normalidade se dá pela nossa rotina, né? Você pega ônibus, ninguém tá usando máscara. Você vai nos eventos, ninguém tá usando máscara. A máscara passa a ser utilizada apenas em ambientes médicos, né? Tem um ou outro consultório de odontologia que pede, já as clínicas, essas você precisa ter outro tipo de clínica, tal. Na farmácia tem ou não tem. Então era tudo baseado no visual da máscara, só que agora deixou de ser, porque o número de pessoas infectadas por essa nova variante aí, a BQ1, está se multiplicando e causando já algumas reações. Por exemplo, a Unicamp determinando o uso obrigatório de máscara no ambiente. E quando tem uma instituição grande que mexe de novo com esse tema, Zaidan, começa a despertar coisas em outros setores da sociedade, e que envolve transporte público também, área de eventos e tudo, que vão começar a pensar de novo. Apesar da BQ1 não ser uma variante de forma com reações importantes, tem reações, tem sintomas de tosse, de febre, de dor no corpo e tal, mas em uma escala menor, mas volta esse tema à tona inevitavelmente, né? E a questão da letalidade, é sempre bom a gente lembrar o seguinte, que, claro, nós tivemos aí variantes muito mais agressivas, o que normalmente acontece no ciclo dos vírus, né? Depois eles vão se tornando menos agressivos, até como um mecanismo de sobrevivência do vírus. Diferente do Ebola, né? O Ebola chega, devasta, mata muita gente, some. Porque ele mata quem iria transmitir, né? Quem iria passar adiante. Ele é de uma letalidade terrível. Agora, mesmo sendo de letalidade baixa, imagino que seja, né? Pelo que a gente tem lido e ouvido, no entanto, você tem de pensar nas pessoas que têm mais fragilidade, alguma precariedade na saúde, algum problema crônico que pode se agravar. Ou seja, o vírus pode, ao atingir uma pessoa com alguns problemas, ele pode se tornar fatal. Ele pode desencadear outros problemas ou ampliar os danos de outros problemas de saúde que a pessoa já tem, alguns crônicos, ou uma pessoa de idade, ou pessoa com problema respiratório crônico. E às vezes uma pessoa que talvez só tenha espirros, nada mais que isso, mas ela pode passar para alguém que pode sofrer um dano grave com o vírus. Então, os cuidados, eles são essenciais, né? Agora, eu acho muito difícil que você consiga hoje, até pelo fato de não estar registrada um nível, essa possibilidade de uma letalidade alta, eu acho difícil você conseguir uma mobilização daquela maneira, né? Que foi mundial, que foi se alastrando, etc., com exageros, com erros graves, inclusive. Mas imaginar que é um problema superado, fica claro que não. E quando você fala em eu vi, por exemplo, um hospital até novo, que tem em São Paulo, um hospital de alta categoria, etc., com equipamentos modernos, médicos de ponta, enfim, um hospital desses que geralmente no Brasil só São Paulo tem. E eles registraram um aumento muito acima do esperado. 10 vezes, né, Zaidan? 10 vezes, olha só. Então isso não é brincadeira. E quanto aí, como você tem de pensar que quanto maior a circulação, é óbvio que é muito maior a probabilidade de que o vírus alcance pessoas com comorbidades, com problemas crônicos, você tem de ter, se não, ainda que a gente não espere uma mobilização como aquela, mas você tem de ter os cuidados, que são da consciência da pessoa, né? Muita gente já voltou a usar máscara, hoje mesmo eu notei isso, pessoas que voltaram a usar máscara não estavam usando, ambientes em que a máscara volta a ser exigida, como você citou o caso da Unicamp, enfim, provavelmente será mais uma cepa aí administrável, que não vai causar dano na maioria das pessoas. Mas ela pode causar danos num número significativo de pessoas, né? Eu tenho um exemplo, porque eu frequento praticamente
todos os locais que minha esposa frequenta, né? E estivemos na semana passada em 2 shows, não tinha uso de máscara, nada tal. E eu confesso, a gente também não estava de máscara. E andanças pela rua ou coisa assim. Uma ida até a Lapa, até que citei aqui, né, a parte comercial ali do bairro da Lapa, onde 3 ouvintes nos reconheceram lá, tal. E aí o que acontece? Ela testa positivo para Covid e eu que estive exatamente nos mesmos locais não testo positivo para Covid. E já por 2 testes seguidos eu negativo e ela continua como positivo e deve isso ficar até o fim de semana, até o início da próxima semana. Com sintomas desse jeitinho que a gente falou aí. Então tem vários aspectos que são importantes. Os ambientes que você frequenta acabam sendo aqueles com maior aglomeração, os mais perigosos, é inegável isso, que tem uma taxa de transmissão importante e os especialistas já estão dizendo que é facilmente, esse vírus se espalha facilmente, mas acontecem casos assim e que estão sendo administrados de maneira interna na casa das pessoas com menos, não vou dizer rigor, mas com menos preocupação, porque há uma similaridade de casos de pessoas com menos efeitos. Mas isso que o Zaidan falou é muito importante. Não é toda casa que você tem pessoas com alta ou baixa taxa de proteção e de comorbidade. Isso é importante. Muito importante. E a outra coisa é uma quantidade maior de pessoas indo ao sistema público de saúde, né? Porque se no hospital top que o Zaidan citou já tem um montão de gente lá, o que está acontecendo também nas UBSs, né? Nos hospitais dos bairros, nos municipais e nos estaduais. É importante ver. Tem locais que a pessoa tem que andar quilômetros e quilômetros para chegar no hospital e pode chegar lá já ter outras tantas pessoas. E aí ela pode estar com algum tipo de reação um pouco maior. Então, todo tipo de prevenção que passou pela nossa vida, um pouquinho mais dela talvez evite, principalmente em ambientes como esses que eu citei, possam te expor a essa nova cepa aí e administrar. E vamos ter que continuar administrando, né, Zaidan? Não vai ter jeito, vai vir aí a 5ª dose inevitavelmente. Vamos tomar a dose todo ano, provavelmente por um bom tempo, até que a administração seja como de uma outra transmissão viral que faz parte da nossa vida. E há muitos casos de gripe. Este ano houve muitos casos de gripe, né? Então isso pode provocar uma combinação, porque há uma fragilização do organismo, né? Em razão da gripe, e aí a pessoa fica mais exposta. E assim como há vacina para gripe, que não é impositiva, não é compulsória, né? Mas as pessoas perceberam que vale a pena, né? Todo ano tem empresa que fornece a dose para os funcionários, tem gente que toma em posto de saúde, tem gente que toma em clínica particular, não importa, mas as pessoas se acostumaram, em grande parte, a tomar vacina todo ano. Eu imagino que com a Covid vai ser a mesma coisa, né? E com uma vacina melhor, porque agora você tem um desenvolvimento mais calmo e provavelmente mais eficiente para vacinas melhores. E os danos continuam, danos econômicos, inclusive. Aliás, daqui a pouco a gente vai até mencionar algumas medidas tomadas na China e as consequências disso na economia e as consequências disso para o Brasil no ano que vem e tal. Porque lá eles proibiram uma série de vacinas, né? E decidiram que não haveria o uso de determinadas vacinas produzidas e usadas em grande parte do mundo e que usariam basicamente aquilo que nós chamamos de Coronavac, né? E o problema não está contornado, né? Você tem surtos, aí o governo fecha, aí reabre. Talvez a economia chinesa cresça esse ano muito menos do que o esperado, porque eles ainda estão tateando, né? É um fecha, abre. E isso é terrível para a atividade econômica. O fecha, abre, começa, para, recomeça, né? Uhum. Só para citar um exemplo, muito pessoal dessa coisa do abre e fecha na China. Comprei um produto que tem por origem a vinda de lá, né? E o produto tá pago, já tinha prazo de entrega, tudo mais. Prazo de entrega quando os produtos da China muitas vezes são longuíssimos, né? Demora, mas tá no preço.
Agora, já recebi o recado de que vai demorar mais, porque a área de onde vem o produto está em lockdown. E então, para esperar um pouquinho mais do que está previsto. E isso, se para mim é um caso pequenino, multiplicado mundialmente, você imagina o que isso provoca, né? Porque o meu caso era de um produto que já estava pago, mas para outros é um produto que sequer vai ser comprado. Tem isso também, né, Zaidan? E além do abre e fecha, eles estão convivendo aí com mercados importadores de produtos chineses que estão numa desaceleração. O Reino Unido está em recessão. E a expectativa é que seja uma recessão longa e grave. E é um país que, obviamente, importa muito da China, né? Os Estados Unidos, houve uma redução também com a elevação da taxa de juros, uma redução da encomenda de produtos chineses. E aí você tem esse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Provavelmente o PIB da China crescerá menos de 4% este ano.